Fala galera! Desde já, quero fazer mais um vídeo aqui. E diante deste vídeo eu quero que você medita nesta palavra que nós estaremos falando aqui neste exato momento. Palavra maravilhosa que está lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 22. Eu quero que você medita nesta palavra. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que às vezes quer voltar, sente o desejo de estar voltando para a casa do Senhor e às vezes fica com vergonha do que as pessoas vão falar quando vê você voltar, né, para a casa de Deus. Querido, não perca tempo. Você que se afastou do caminho do Senhor, sente o desejo de voltar, não perca tempo. Não pare para ouvir as pessoas que estão do seu lado. Não pare para ouvir as pessoas que vão falar mal de você. Não pare para ouvir. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Se preocupe em você colocar a sua casa em ordem, colocar a sua vida na mão do Senhor, porque é só Ele que tem o poder de te salvar. É só Jesus que tem o poder de te libertar. É só Ele que tem o poder de restaurar a tua vida. Então não perca tempo. Por isso que eu quero meditar contigo neste exato momento essa palavra maravilhosa que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Querido, esta palavra em Lucas capítulo 20, Lucas 15, versículo 22, ela narra a história sobre o filho pródigo, né? É uma parábola. Nós entendemos que a parábola, ela não cita o nome, né? Ela narra a história de alguém, porém não cita o nome daquela pessoa que está fazendo parte da história. Aqui a Bíblia faz questão de nos dizer que este homem, este pai, este fazendeiro, ele tinha dois filhos. Ele tinha dois filhos. Só que a Bíblia diz que um dos seus filhos falou: Pai, né, eu quero que o Senhor me dá todos os meus bens, me dá tudo aquilo que eu tenho direito, porque eu quero sair de casa. E a Bíblia diz, querido, que este filho pegou tudo que ele tinha direito e saiu, foi para o mundo, né? Saiu de dentro da sua própria casa e começou a viver a sua vida com toda a regalia, gastando todos os seus bens. A Bíblia diz que ele andou por vários lugares, gastou todos os seus recursos, gastou todos os seus bens. Só que a Bíblia diz que o mais velho ficou dentro de casa. O mais velho ainda ficou ali com o seu pai, né? E aí a Bíblia diz que esse filho mais novo saiu, começou a gastar todos os seus dinheiro, gastar todos os seus recursos. Só que a Bíblia diz que um certo tempo ele começa a cair em si e ele começa a lembrar das regalias que ele tinha dentro da sua própria casa, junto com seu pai, junto com seus familiares, junto com seu irmão. A Bíblia diz que ele gastou todos os seus bens com meretrizes, com as mulheres no mundo, gastou todo o seu recurso. E a Bíblia diz que um certo período da sua vida, ele lembrou de tudo que ele tinha dentro da sua própria casa. Tem uma certa vez aqui, um certo período, a Bíblia diz que ele estava agora cuidando dos porcos. A Bíblia diz que ele sentiu o desejo de comer as molotas que os porcos estavam comendo ali naquele dia. Ele sentiu o desejo de poder se banquetear com os alimentos que os porcos comiam naquela época. Haja visto que quando agora ele sente esse desejo de comer as molotas que os porcos comiam, a Bíblia diz que ele cai em si e ele lembra que os seus empregados estavam agora comendo do melhor que estava na mesa do seu senhor. E a Bíblia diz que ele fala assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele caiu em si e falou, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Somente contra ti pequei, e agora eu não sou digno mais de ser chamado teu filho.
E a Bíblia diz que esse filho cai em si, volta para casa. E a história diz que quando ele vai voltando para casa, o seu pai avista ele de longe. Por que o seu pai avista ele de longe? Porque o seu pai já estava esperando a sua vinda. O seu pai já estava de braços abertos, esperando que ele se arrependesse de tudo aquilo que ele estaria fazendo, que ele se arrependesse e voltasse para casa. Aí a Bíblia diz, amados, que quando ele vem voltando para casa, de longe o seu pai o avista. Aqui eu entendo que por que o pai avistou de longe? Porque o pai já estava esperando. O pai já estava com o coração ansioso, esperando a sua vinda, esperando que ele voltasse para casa. E a Bíblia diz, amados, que quando ele volta para casa, né, já havia gastado todos os seus bens, já havia se arrependido, aí ele volta para casa. Seu pai agora lhe recebe de braços abertos, e quando seu pai lhe recebe de braços abertos, a Bíblia diz assim, no versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Querido, todos nós pecamos diante de Deus. Nenhum de nós deveríamos ser digno de ser chamado filho de Deus, porque nós somos pecadores. Mas uma coisa nós temos que ter convicção, de que nós precisamos de levantar, né, erguer a nossa cabeça e voltar novamente para a casa do Pai. Esse filho pródigo aqui, se ele ficasse aonde ele estava e não se arrependesse, até hoje ele estaria lá perdendo todo o seu tempo. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende. Ele fala, olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, somente contra ti pequei, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende, volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, seu pai está ali esperando de braços abertos. O versículo 22, o pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Por que trazer depressa a melhor roupa? O que eu analiso diante desse versículo? Porque a roupa é o que te identifica como filho de Deus. É a roupa que vai te identificar que você é uma pessoa que tem autoridade. É a roupa que vai te identificar como filho de Deus. Então seu pai fala, trazei depressa a melhor roupa. Por quê? Porque é através da vestimenta que vai mostrar para ele que ele era filho considerado ali dentro da sua própria casa. 3 coisas que eu analiso nesse versículo 22. O pai fala, trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa também o anel. E quando traz depressa o anel e coloca no dedo do seu filho, este anel representa também a aliança familiar. Este pai está mostrando que através desse anel, ele está tendo novamente uma nova aliança com seu filho. Quem conhece a história da Bíblia Sagrada sabe que todo rei, quando ele fazia uma carta, ele assinava aquela carta com uma aliança, com um anel. Através daquele anel tinha ali um carimbo que estava carimbando, selando aquele compromisso com a pessoa. Então, quando o pai fala, trazer depressa a melhor roupa, uma roupa nova, uma vestimenta nova, e trazer depressa o anel, que ele estaria colocando aquele anel no dedo do seu filho, ele estava mostrando que através daquele anel no seu dedo, a aliança estava sendo renovada. Então, trazer depressa uma roupa, uma vestimenta nova, um anel, e trazer também as sandálias, porque ele estaria calçando seu filho novamente, através daquela sandália. Então, 3 coisas, vestimenta, anel, que significa aliança, e agora sandália nos pés. Tá entendendo, meu irmão? E o que eu acho interessante é que o versículo 23 diz assim, trazei também e matai um novilho cevado, no caso um novilho novo. Esse novilho ia ser morto, né? E ali teria uma festa na chegada daquele filho pródigo que agora se arrependeu e voltou novamente para a casa do pai. Querido, diante desta palavra em Lucas 15, 22, eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Você que saiu dos caminhos do Senhor,
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não perca tempo de voltar para a casa do Pai. Às vezes você está como ovelha perdida e as 99 está dentro da casa, dentro do aprisco. Você às vezes tem parado para ficar com vergonha do que as 99 vai falar com a sua chegada. Não pare para ouvir isso, não pare para pensar dessa maneira. Volte para a casa do Pai enquanto é tempo. Você que está como filho pródigo, volte para a casa do Pai enquanto é tempo. Uma coisa eu tenho para te falar. Eu tenho certeza que o Pai estará de braços abertos esperando a sua vinda. Ele estará de braços abertos esperando a sua chegada. Tá entendendo? Não pare para ouvir o que as 99 vai falar. Porque não foi as 99 que morreu por você na cruz do Calvário. Não foi as 99 que se sacrificou ali na cruz de braços abertos para dar vida por você. Não foi as 99. A Bíblia diz que é melhor uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então não perca tempo. Volte para a casa do Pai. Não perca tempo. Não pare para ouvir o que as pessoas que estará do seu lado vai falar, que você pecou, que você fez isso, que você fez aquilo e que agora você está voltando. Não pare para ouvir esses tipos de conversa. Pare para ouvir somente o que Deus tem preparado para a tua vida. Somente o que Deus quer falar contigo. É somente Deus que você tem que ouvir. O que eu acho interessante é que o pai estava de longe observando a chegada do filho. Deus está também de braços abertos, esperando só você se arrepender e voltar para a casa do Pai. Não perca tempo. Arrependa-se e volte para a casa do Pai. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação, que você possa meditar nesta palavra. Não perca tempo. Volte para a casa do Pai. Deixe de ser ovelha perdida, desgarrada, porque ninguém dá nada por você. Mas quando você voltar para a casa do Pai, Deus vai fazer uma festa, festejando a sua chegada. A Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Só há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então volta para a casa do Pai, não perca tempo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Volte para a casa do Pai neste exato momento. Não perca tempo, porque Deus tem algo preparado para você. Querido, que Deus em Cristo te abençoa, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe seus projetos. Que Deus em Cristo te abençoa em nome de Jesus. Deus abençoa e a paz do Senhor Jesus. Volta para a casa do Pai enquanto é tempo.